Olá, meu nome é Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de setembro. Mas primeiro vamos dar uma geral no mês sob a ótica top-down, tá? Então, esse mês de setembro marcou o início do processo de easing monetário nos Estados Unidos, tá? Começou com um corte de 50 basis points, até existia uma dúvida se era 25 ou 50, foi com um corte de 50 basis points. Os dados dos Estados Unidos esse mês, tanto em atividade, mercado de trabalho e inflação, todos corroboram a tese de soft landing, tá? Então começou com 50 basis points, o consenso na margem são cortes de 25 basis points, tá? Quando a gente olha para a China, aqui a gente teve uma novidade relevante, você teve um pacote relevante de estímulos para a economia que o governo fez aí no final do mês, nos últimos 10 dias do mês, que gerou um forte re-rating da Bolsa na China. Tá? A Bolsa no mês passado subiu quase 20%, uns 17,9%. E outra coisa, nos Estados Unidos a Bolsa subiu 2%. É uma dinâmica mais construtiva sob a ótica global. Quando a gente vem para o Brasil, números de atividade, números de inflação continuam com aquele cenário base de uma atividade um PIB indo ali na casa de uns 3%, sem grandes novidades aqui em termos de inflação vis-à-vis o cenário anterior, um pouco mais pressionado, e aqui com algum risco na margem por conta da possibilidade de a gente terminar o ano com bandeira vermelha de eletricidade. Tá? Isso poderia custar alguns basis points a mais de inflação esse ano. Começamos o nosso ciclo de alta de juros no Brasil na contramão do mundo, então começamos aqui com ciclo de alta e, de certa forma, uma deterioração das expectativas. Quando a gente falava desse início de ciclo de alta, se falava em 150 basis points, já se fala hoje em 250 basis points de alta no Brasil, tá? Então, uma certa deterioração aqui do cenário em relação a juros nesse último mês, comprometendo um pouco a performance da Bolsa, principalmente aí nos últimos 10 dias do mês passado, tá? Vale mencionar também alguma dinâmica negativa em relação ao relatório bimestral de receitas e despesas. Você teve ali uma revisão para cima pouco crível em algumas receitas que levou a uma redução do contingenciamento. Tá? Então, se o mercado já estava extremamente negativo com o fiscal, essa notícia não ajudou. Tá? Então, de uma maneira geral, o top-down é isso. E agora vamos falar um pouquinho dividir com vocês alguns slides, vamos falar um pouquinho dos fundos, da performance, principais cases aí nesse mês, tá? Então, como eu mencionei, foi um mês bastante difícil, em particular aí nos últimos 10 dias a gente veio com uma performance nos primeiros 20 dias do mês bem satisfatória e devolveu tudo aí nesses últimos 10 dias. Parte um pouco aqui por essa questão principalmente essa questão do relatório bimestral de receitas e despesas, recrudescendo aí o pessimismo dos locais em relação ao mercado, tá? É o mês que você não teve também entrada de fluxo estrangeiro na bolsa. Aqui em termos de utilização de risco, reduzimos aí aqui um pouquinho na virada do mês. Em termos de exposição líquida, bruta e líquida, bruta na casa de 40%, líquida ajustada na casa de 11,2%, tá? Principais destaques aqui, a ação direcional foi a principal contribuição negativa do mês, nenhum destaque relevante positivo, tá? Em relação ao valor feeder, novamente aqui um mês bem difícil, tá? A gente caímos 4,18% contra 2,97% do IBX. De novo, aqui até o dia 20 a gente estava com alfa positivo bem relevante e nesses últimos 10 dias do mês devolvemos tudo aqui, em parte também por esse re-rating da China. A Vale, que é uma posição muito importante no índice, teve uma performance muito, muito acentuada no final do mês passado. A gente
por nossa leitura do estímulo e de todo o contexto da China, a gente acha que foi muito mais um movimento técnico do que estrutural, tá? Esse estímulo que está sendo feito dificilmente vai gerar demanda adicional de minério. Então, aguentamos esse calor aqui, não mexemos, não temos posição em Vale e a ideia aqui é manter também sem posição em Vale. Que mais? Principais destaques aqui no mês: Direcional, Lojas Renner, são as duas contribuições positivas e de resto contribuições negativas, com destaques aqui para Vamos, para Petrobras e para Vibra, tá? Agora falando aqui as principais movimentações, a gente reduziu aqui um pouco a exposição em petróleo, tá? Uma visão de que indo para 2025, o mercado hoje está bastante balanceado, mas é um mercado balanceado em cima de uma redução voluntária de produção da OPEC. E existe o desejo da OPEC de normalizar o seu patamar de produção a partir já era para ter acontecido, eles adiaram um pouco, mas a partir de dezembro eles estão com essa mensagem de voltar à produção. E o ponto não cabe essa volta de produção, tá? A gente olhando para 2025 tem um delta de demanda ali na casa de 1,2 milhões de barris, e só o crescimento de produção ex-OPEC é na casa de 1,5. Então, mesmo que a OPEC não volte com esses barris, você já teria ali uma situação de oferta e demanda um pouco mais soft indo para 2025. Isso justificou uma redução a gente fez aqui na exposição em petróleo, mas vale mencionar que na virada desse mês de setembro para outubro, a gente já voltou a comprar pelo recrudescimento da questão geopolítica na guerra ali de Israel contra Hezbollah e Irã, tá? Então a gente voltou a aumentar um pouquinho a exposição, muito calcado nessa dinâmica de risco geopolítico. Aqui ainda exportadoras, fizemos aqui um pequeno aumento em metalúrgica Gerdau, tá? Aqui Gerdau, gente, o que a gente está vendo? Estão conseguindo fazer um ajuste de custos relevante, alguma coisa na casa de R$1,5 bilhão de reais, tá? E nossa opinião, é o melhor ajuste que você pode ter, porque é idiosincrático. Estão fechando 2 unidades, transferindo a produção para as demais, otimizando todo o parque industrial, tá? Desse R$1,5 bilhão de ajuste de custo, R$1 bilhão viria do Brasil e meio das outras geografias. Paralelo a isso, estão conseguindo colocar um pouco de preço no mercado doméstico, então você vai ver uma recuperação relevante de margens vindo do mercado doméstico, ao mesmo tempo que você tem uma certa acomodação das margens lá nos Estados Unidos, reduzindo um pouco, tá? Corta é um papel que está com valuation extremamente atrativo, tá? Nesse contexto de melhoria idiosincrática, de redução de custos, acho que faz sentido ter um pouco mais de exposição. Aqui do tema valor, não tivemos maiores alterações, apenas um pequeno arredondamento aqui em Banco do Brasil, tá? Mas sem maiores modificações na carteira. Vale mencionar a Vibra. A Vibra, ela transitou em julgado o processo que ela tinha em relação à LC 192. É um processo que gera 4 bilhões de créditos fiscais para a empresa, um processo bem relevante, tá? Transitou em julgado esse mês. Difícil entender nesse contexto uma queda de 8%. O papel chegou a performar super bem ao longo do mês e devolveu tudo. É bem difícil entender essa performance nesse mês da Vibra, tá? A gente segue gostando bastante do case, chegamos a vender um pouquinho quando estava para cima, mas recompramos dentro do próprio mês. Serena, vale mencionar o início de cobertura do banco UBS, e assim, a minha percepção é que é um case que está começando a despertar mais curiosidade, está começando a ter um pouco mais de percepção aí no mercado. A Sabesp, não sei se eu já tinha comentado no mês passado, mas Carlos Bianchi como CEO, acho que eu já tinha comentado, tá? Mas é um nome espetacular, difícil ter um nome melhor que esse. Acho que em termos da temática valor, são esses os comentários que eu teria para fazer. Vindo aqui
para cíclicos domésticos, a gente fez alguma redução na margem aqui direcional, tá? Segue performando super bem o case, tanto dela quanto o Cury. Muito bom, o Cury já começando a revisar para cima expectativas de lançamentos para 2025 e para 2026, direcional ainda um pouco mais cautelosa, mas a gente fez uma pequena redução, disciplina aqui de colocar um pouquinho no bolso, tá? Vale mencionar que, então, de cíclicos domésticos é o comentário que eu teria para fazer, de crescimento, Apvida, esse mês, no mês de agosto, os dados da ANS, que é o último dado disponível, já mostram um crescimento de 50 mil vidas para a Apvida, é algo muito satisfatório. Até então, a Apvida estava depurando ali as vidas, ajustando em função da incorporação da Intermédica. Eu acho que essa fase acabou. Então, passa a ser não só um case de turnaround operacional e integração de um M&A relevante, agora volta a ser um case de growth, tá? Então a novidade, o mês de agosto marca esse momento, o mês anterior já tinha sido make break even, esse mês de agosto marca essa virada, onde você começa a ter mais, volta para a temática de crescimento. E por fim, vamos no último dia do mês, no dia 30 de setembro, você teve o anúncio de um processo de um M&A intragrupo, onde a Vamos vai cindir a sua atividade de concessionárias e vai juntar com a Automob, que é a concessionária de automóveis do grupo Simpar. Tem uma transação ali aí ainda no meio, onde essa nova empresa compra um stake da Simpar em dinheiro nesse processo. A gente gosta do direcional de segregar a atividade de concessionárias da atividade core de locação na Vamos, tá? Mas aqui teve uma surpresa negativa nessa estrutura em relação à governança. O histórico de governança de transações entre grupos da Simpar é um histórico longo, começa lá em 2011 com colocando a original para dentro do grupo, e você teve diversas transações, você teve a Ciclos Ambiental entrando na Simpar, você teve de cabeça aqui uma outra operação de frota entrando na Movida, e todo o track record, toda a governança da empresa sempre foi muito clara. Quando existe esse tipo de transação, o controlador não vota, fica a critério do minoritário chancelar essa operação. Essa operação que foi proposta não veio com essa mensagem clara, tá? Nem que sim, nem que não. E na dúvida, o mercado está interpretando, talvez com alguma razão, de que o controlador vai votar, e a gente entende isso como uma quebra de paradigma na governança do grupo. Então, acho que a principal mensagem aqui, o que é que a gente gostou do posicionamento estratégico, de separar esses dois negócios, mas a governança nos desagrada substancialmente, é uma quebra do paradigma da governança do grupo. A questão do economics, para mim, é até uma questão secundária, no sentido de que se a governança estiver certa e o minoritário não gostar, ele não aprova, ponto. Tá? Então, para mim, o grande ponto é a questão da governança. Estamos engajando com a empresa, já fomos lá 3 vezes nessa última semana, mostrando o nosso ponto e mostrando o quão importante é para a empresa seguir esse track record de governança. Tá? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. É isso que eu teria aqui para falar do Claritas Valor. Claritas Long Bias, ele cai aqui 4,60 no mês de setembro, no ano ele cai 1,37. Tá? Aqui um pouco a composição da carteira do Claritas Valor, 90,1% deriva de papéis que vêm do Claritas. Desculpa, aqui é a carteira do Claritas Long Bias, então 90,1% deriva de papéis que vêm da estratégia Valor, mais 28% em gross exposure de estratégias que vêm do Claritas Long and Short, e aí um pouco de proteção através de put de Bovespa, aqui na casa de 32%. Tá? Parte disso aqui tem um delta hedge nessa estratégia. Aqui um pouquinho também a dinâmica de resultado ao longo do ano.
do Clartas Long Bias, tá? É isso, gente, que eu tenho para dividir com vocês hoje. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, por favor, entre em contato. Muito obrigado.